Não precisamos ir muito longe na história para lembrar de pessoas que começaram algo muito bem, mas depois que ganharam poder, prestígio ou ficaram muito capacitadas, acabaram mudando sua maneira simples de ser. Em muitos casos, a vaidade e o orgulho tomaram conta do coração dessas pessoas, fazendo com que se tornassem arrogantes e tão confiantes em si mesmas que começaram a desprezar as demais pessoas. Você conhece alguém assim? Pensar em um exemplo próximo de nós é fácil e rápido, não é verdade? Quando passamos por um período difícil, temos a tendência de ficar mais quebrantado e próximos de Deus. Mas e quando começamos a melhorar na vida e nos sentirmos autossuficientes? Será que agimos melhor do que essas pessoas sobre as quais acabamos de falar? É uma cilada nós vivermos como se conseguíssemos tocar a nossa vida independente de Deus. Não fomos criados para depender de nós mesmos, mas sim do nosso Criador. Não fomos criados para dar solução para tudo, mas para entregar as situações para Deus. Se começarmos a confiar demais no que as pessoas podem nos oferecer ou no que nós mesmos podemos alcançar, é hora de nós pararmos e rever como andam os nossos pensamentos, pois este é um caminho de engano. Afinal, tudo o que podemos realizar só é possível graças aos dons, talentos e habilidades que são dele, ou seja, aquilo que ele confiou a nós. Reconhecer nossa impotência e dependência de Deus, irmãos, não é vergonha alguma, mas é o que nos dá segurança. Depender do Pai Celestial é um privilégio que apenas um filho tem. Vamos nos manter humildes, pois sem ele nada somos e nada podemos. Quando nossa visão alcança até determinado ponto, Deus já tem todo o caminho preparado para nós. Vamos confiar nele de todo o nosso coração. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, querido povo de Deus, a partir de agora, com muita alegria, com muita felicidade, estamos começando mais uma programação Um Novo Caminhar. Programa que tem como objetivo e propósito exclusivo estar levando para você, sua casa e toda a sua família a bênção do nosso Pai através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, seja muito, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, possa estar entregando para você todas as bênçãos, aquilo que você tem buscado do nosso Deus, acreditando sempre que tudo é possível ao nosso Senhor, por mais difícil que seja a situação que você possa estar vivendo. Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, Deus, na sua bondade, Ele quer abençoar a cada um de nós. Portanto, apenas creia que Deus, nesta noite, vai derramar muitas bênçãos, muitas vitórias. Obrigado por você estar aí abrindo as portas da sua casa e nós estarmos juntos aí glorificando e exaltando ao Senhor, cultuando a esse Deus maravilhoso que está hoje, mais uma vez, pronto para nos ouvir, pronto para nos atender, para a glória do teu santo e bendito nome. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nessa doce e santa paz de Cristo é o teu irmão Dalmo José. Como sempre, fazendo aquele nosso costumeiro convite, para você permanecer com a gente.
permanecer conosco até o final do nosso programa, porque no final a gente vai estar orando por cada um dos nossos irmãos, né? Deixem nos comentários o seu pedido de oração, a pessoa a quem você quer unir a fé para buscar uma bênção, um milagre, algo que talvez esteja difícil de você conseguir humanamente falando. Saiba que Deus ele tem a resposta para cada uma das nossas preocupações, para cada um dos nossos problemas. E nós vamos juntos, com certeza, ouvindo a palavra de Deus, glorificando ao Senhor e sempre certo de que Deus ele tem uma resposta para o nosso coração. Amém? Então, a partir de agora, nós vamos juntos, acreditando e cultuando a esse Deus, porque a partir de agora está no ar a programação Um Novo Caminhar. E para compartilhar conosco esta alegria, está com a gente mais uma vez nosso irmão presbítero André Fantini, que também vai estar hoje ministrando a palavra do Senhor e já vai estar também saudando a todos os nossos irmãos. Irmão André, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, irmão Dalmo, a paz do Senhor a todos os irmãos que já estão aí ligadinhos no programa Um Novo Caminhar. Graças a Deus, né, que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta grande oportunidade de estarmos aqui cooperando com esse trabalho que toda semana está aí na prática da evangelização e alcançando famílias através da pregação da palavra e dos louvores. Meus irmãos, sejam bem-vindos, como o irmão Dalmo disse, e a nossa oportunidade das coisas, nós queremos acreditar que hoje será um dia melhor que ontem, porque é isso que Deus faz. A cada dia a gente vai alcançando alguns objetivos, e nessa noite, com certeza, nós estamos aqui, eu, Dalmo, você, e nós vamos estar aqui adorando a Deus, louvando a Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele já tem realizado em nossa vida, e com certeza o Senhor tem uma palavra para nós essa noite. Então, aproveita a oportunidade aí, meu irmão, você que é assíduo ao programa Novo Caminhar, envie uma mensagem para o seu amigo, para o seu irmão, para aquele amigo de trabalho, para aquela pessoa lá na igreja que está um pouco desanimada, pede para ele sintonizar aí na página do Facebook o programa Um Novo Caminhar. Com certeza nesta noite, aliás, já tendo uma noite de vitória, né? Porque já estamos aqui e podemos aqui respirar, podemos aqui conversar, podemos aqui estar louvando a Deus, então isso já é um motivo de grande vitória. Então junte conosco, são 20 horas e 40 minutos ainda dá tempo de você esticar aí um WhatsApp para o seu amigo e pedir para ele sintonizar. Querendo também da tua vontade, manda aqui a sua mensagem aqui, seu pedido de oração, a sua necessidade e da onde você está falando, que com certeza na hora da oração aqui final nós estaremos orando pela sua família e com certeza o Senhor há de dar uma resposta. Amém, meus irmãos? Fique conosco, porque hoje é mais um dia de vitória, irmão Dalmo, é mais um dia de bênção para nossas vidas. Com certeza. Assim eu creio, assim eu espero, não apenas na minha vida, na família do irmão André, na minha família, assim também espero na sua casa, que Deus possa estar aí abençoando grandemente você e toda a sua parentela. Eu quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Augusto Antunes, que está nos acompanhando lá na cidade de Barra Bonita. Forte abraço, meu amigo. Obrigado por sempre estar conosco, sempre compartilhando conosco a programação. Deus abençoe. Também a nossa irmã Ivone Boaventura, que está acompanhando a nossa programação lá em Pedrinhas, no estado de Sergipe. Um abraço, Deus abençoe. E também a nossa irmã Lourdes Suzigan, que nos acompanha lá na cidade de... Sumiu o nome, hein? A Lourdes Suzigan. Daqui a pouquinho eu lembro, eu falo para ela. Pode ter certeza que daqui a pouco a gente vai estar falando para ela, né? Graças a Deus. Sumaré, São Paulo. Sumaré, São Paulo. Já entrou na nossa mente aqui. Um abraço para todos os nossos irmãos aí de Sumaré. Que Deus abençoe toda essa grande região aí, dessa bonita cidade do estado de São Paulo, né? Graças a Deus. E você que está nos acompanhando, deixa aí o seu pedido de oração, deixa o seu comentário e nós vamos juntos aí glorificando ao nome do nosso Deus. Irmão André, como sempre eu tenho o costume inicial de fazer a oração no comecinho do programa. Hoje eu senti de Deus, desejo no meu coração de você fazer essa oração inicial. Você vai fazer a oração inicial e também a oração final.
logo após a mensagem, nosso irmão André vai estar também ministrando a oração da fé, né? Mas eu queria que neste comecinho de programa, juntamente com todos os nossos irmãos internautas que estão participando conosco, a toda a audiência pudesse agora unir a fé juntamente com o nosso irmão André, que vai estar orando. Eu gostaria de passar este momento para o irmão André, para que ele pudesse falar com Deus em nosso favor, em favor da casa dele, da minha casa, da sua casa, da nossa família e de toda a audiência que está conosco. Então eu queria agora convidar o irmão André para estar conosco fazendo esta oração inicial. Vamos juntos então ouvir, praticar e vamos juntos falar com Deus. Momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos neste momento. Nós aqui no estúdio do programa Novo Caminhar, eu, irmão Dalmo, os irmãos que já estão participando desta programação. De fato, Pai, nós temos mais para agradecer do que para pedir, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabendo que, ó Pai, que no momento dessa oração tem um internauta conosco orando, e aí neste momento pode estar passando uma aflição, pode estar passando uma questão pessoal, particular, familiar, no seu emprego, na sua empresa, enfim, ó Pai. Sabemos de tudo que o Senhor faz e tem feito por nós, tem tido misericórdia. Mas neste momento, ó Pai, tem alguém orando, tem alguém pedindo, tem alguém clamando neste momento uma resposta, uma solução, uma ação do Teu Espírito. Por isso nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, crendo, receberemos. Pai, eu oro por essa irmã, eu oro por este irmão, que nesta hora, ó Pai, clamam, imploram, estão aí na Tua presença, precisando de um escape, meu Pai, de uma porta aberta, de uma solução, Senhor. Neste momento também eu quero apresentar a vida do pastor, aleluia, do pastor Paulo, nosso amigo, Senhor. Alcança ele neste momento, o pastor Benedito, o pastor irmão, o pastor Ruela, meu Pai, vidas que neste momento, entre muitas, ó Pai, necessitam de uma resposta do Senhor. Rogamos a Ti, ó Pai, que através desta programação, as vidas, as almas, sejam alcançadas, não só com a cura, com a libertação, mas com a salvação da alma também. Pai, nós suplicamos nesta noite, porque nós estamos batendo na porta, meu Pai, e essa porta se abre nesta noite. Nós temos a certeza, a convicção, que tudo que estamos orando está chegando até a Ti, ó Pai, e nós clamamos para que o Senhor responda segundo a Tua vontade e a Tua misericórdia. Fica conosco nesta programação, ó Pai, que tudo aquilo que for feito aqui seja exclusivamente para a honra e a glória do Teu nome. Se conosco, ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Receba, amados irmãos, a bênção de Deus, receba através da oração aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, né? Sabemos que vivemos, irmão André, num mundo de tantas lutas, tantas dificuldades, né? A Bíblia diz que no final dos tempos os dias seriam maus, né? E como estão sendo maus, como estão sendo difíceis para a gente sobreviver, para a gente andar neste mundo cheio de pecados, cheio de transgressões, as verdades sendo transformadas, as mentiras sendo transformadas, enfim. A gente vive num mundo onde somente pela graça e misericórdia do Senhor a gente consegue preservar a nossa fé, a gente consegue preservar, né, os nossos ensinos, os nossos aprendizados dos nossos pais, nossos avós, aquilo que são realmente bens que nós conseguimos conquistar durante nossa vida, a nossa educação. Enfim, amados, a própria Bíblia nos dá esse respaldo de que os dias seriam difíceis e de que as coisas seriam mudadas, transformadas. Mas aquele que está firmado na rocha, aquele que tem a sua casa construída neste alicerce chamado Jesus Cristo, com certeza vai ter uma vida menos difícil. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, teremos luta, teremos dificuldades, teremos aflições, né, irmão André? Mas aquele que está firmado na rocha, aquele que está preso na pessoa santa de Jesus Cristo, com certeza vai conseguir viver, vai conseguir sobreviver e sobressair sobre aqueles que estão aí firmados na areia, irmão André. Com certeza, irmão Dalmo, nós temos a certa convicção de tudo aquilo que o irmão acabou de falar. Os dias são difíceis, a Bíblia já diz isso há muito tempo atrás, mas nosso Deus não muda. Ele continua trabalhando em favor do teu povo. Meus queridos irmãos, você que estava conosco na oração inicial aqui desta programação, eu estou crendo em algo que Deus colocou em nosso coração. Eu quero pedir para você que na hora da oração sentiu o toque do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Manda aqui para o irmão Dalmo aqui, na mensagem, porque nós estamos acreditando que Deus operou um milagre na tua vida. Então, para você que estava conosco na oração e sentiu o toque, a resposta do Senhor, por gentileza, envie a sua mensagem aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós estamos crendo, irmão, a oração tem poder. Não o poder do irmão André, não o poder do irmão Dalmo, mas o poder que há no nome de Jesus Cristo. Por isso que quando oramos dizendo, em nome de Jesus, Deus seja louvado, irmão Dalmo. Eu estou acreditando que alguém vai enviar uma mensagem dizendo, na hora da oração, eu senti o toque do Espírito Santo e o nome do Senhor será glorificado, irmão Dalmo José. Graças a Deus, com certeza, né? E quando a gente faz essa oração em nome de Jesus e nós estamos dizendo amém, nós estamos aí em concordância com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem realizado, né? E você, meu irmão, mande aí para nós nos comentários, né, o toque de Deus na sua vida, que se você sentiu a presença de Deus, se você sentiu algo tocar no seu coração, comente conosco. Fale conosco. Se você tem um testemunho, mande para nós o nosso WhatsApp. A gente tem prazer, né, de estar acompanhando, de estar lendo todos os pedidos que nos chegam através do WhatsApp. Se você tem um testemunho, grave um áudio para nós aí e nós vamos estar aí demonstrando para toda a nossa audiência o que Deus tem feito na sua vida. O nosso número é o 14 988073869. Basta você gravar um áudio, mandar para nós e nós vamos estar aí divulgando aquilo que Deus tem feito na sua vida e no seu coração, no seio talvez até de sua família, de um parente, de um amigo. E nós queremos isso, irmãos. Divulgar os grandes feitos do Senhor para que através do testemunho pessoas possam voltar-se para Deus, voltar-se para os caminhos do Senhor ou até mesmo aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Graças a Deus. Muito bem, vamos aí louvar ao Senhor com o nosso cântico desta noite. Na volta, o irmão André já vai estar ministrando a santa e poderosa
palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouquinho a gente volta então com a mensagem do Senhor. Enquanto isso, compartilhe a programação e leve a palavra do Senhor a muitas vidas que talvez precisam ouvir uma mensagem de Deus. Programa Um Novo Caminhar e o Momento do Louvor. Guardado por um anjo que me guarda com amor, um anjo poderoso, muito forte, me guarda seja no lugar que for. Anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, com o seu general me guarda assim. Se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome no céu estará. Anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, com o seu general me guarda assim. Um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar. Logo vai mandar um anjo forte, que do teu lado sempre estará. Anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, o seu general me guarda assim. O seu general me guarda assim. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está esse belíssimo louvor, né? A gente estava aqui conversando com o irmão André, né? Nós tivemos alegria, felicidade, né? De nos convertermos numa época em
em que esses louvores faziam parte, né, da nossa vida, louvores que realmente tocam o profundo da alma, que adoram de verdade ao nosso Deus, onde tem Cristo como centro de toda a história. É maravilhoso, né? A gente poder ouvir hinos como este que realmente fala ao nosso coração, né? Belíssimo cântico, sem dúvida alguma, né? Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui, o irmão André, antes de passar a oportunidade para você ministrar a palavra de Deus. Eu queria mandar a paz do Senhor para nossa irmã Sônia Pinheiro, nossa amiga de infância, colega de infância, dos tempos de escola, lá na nossa terrinha, lá em Sabino, né, Sônia? Saudade daquele tempo, né, Sônia? Onde a gente podia estar andando sempre juntos. Estávamos ali sempre aprendendo as coisas novas da vida. Foi uma infância maravilhosa que pudemos passar junto ali com todos aqueles nossos amigos, né? Graças a Deus. E ela está dizendo aqui, e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Com certeza, irmã Sônia, cultive esta prática na sua vida, para que a gente possa sempre ter Deus em nossos princípios, né? Graças a Deus. Então, um abraço para você, Sônia, para toda a sua família, para todos os seus irmãos, né? Para o seu papai, né, que completou o aniversário, irmão André, e já está com 103 anos, se não me falha a memória. Comemorou há poucos dias atrás 103 anos, se não me falha a memória, né? Uma bênção, um grande homem que também nos ajudou a crescer na nossa infância, ensinou na nossa infância. Então, um abraço para o José Pinheiro, pai da Sônia, da própria Sônia que está conosco e para toda a família, em nome de Jesus, né? Muito bem, também está participando conosco a nossa irmã Tereza Trevisan, né? Nossa irmã Tereza Trevisan, sempre com a gente, né? Sempre compartilhando. Outra grande serva de Deus aí que está aí mostrando os grandes testemunhos que Deus tem feito na nossa vida, né? A nossa irmã Mari Grace, lá em São Paulo, também participando com a gente, né? Outra pessoa que está aí registrada nos anais de Jesus Cristo, nos anais da história da igreja, como grande serva de Deus, praticante do Evangelho, divulgadora da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa irmã Mari Grace em São Paulo. Também participa conosco o nosso irmão Mauro Ottaviani, né? Que congregamos juntos, trabalhamos juntos na obra de Deus, né, irmão Mauro? Uma alegria imensa, este grande servo de Deus aí, convivendo conosco dentro do Evangelho, ajudando a pregar a palavra do Senhor, né? E também está conosco a nossa irmã Solange Sartori, né? Um abraço, irmã Solange, Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a irmã e toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, e todos vocês que estão conosco, mais uma vez, sejam bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, se você está ouvindo no anonimato, talvez não está aí comentando na programação o programa de hoje. Se você está no anonimato, você está conosco ouvindo a programação Um Novo Caminhar. Este programa é um programa que tem como único propósito anunciar a palavra de Deus da forma como ela é, a Bíblia como ela é, a verdade como ela é. E nós estamos aqui semanalmente levando essa mensagem salvadora de Jesus Cristo, e você é o nosso convidado a estar sempre com a gente. Você é o nosso convidado a estar participando conosco da nossa programação, e você é muito, mas muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar você, que essa não seja apenas a primeira, mas que venha a ser tantas outras vezes participando conosco e nos ajudando a propagar a palavra de Deus. A Bíblia nos orienta, irmão, que como nós vamos pregar, como nós vamos falar do amor de Cristo, se não tem quem ouve? Então você é um privilegiado, você é uma privilegiada de estar conosco ouvindo a mensagem do Senhor, e nós também somos privilegiados porque temos a quem estar anunciando a palavra de Deus. Então, seja todos vocês muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los de uma forma muito poderosa, de uma forma muito especial. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí chegando então no momento da palavra de Deus. Nosso irmão André está com a Bíblia aberta e nós vamos estar ouvindo Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Lucas 7, a partir do verso de número 11. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe na leitura, ou se você não tiver, está aí difícil de alcançar a sua Bíblia, acompanhe aí na tela agora, que nós vamos estar também projetando a palavra de Deus, e você vai estar conosco ouvindo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Na instrumentalidade do servo de Deus, nosso irmão presbítero André Fantini, chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus.
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Mais uma vez quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor desta feita, como já dito por nosso irmão Dalmo, o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, o capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 11 até o 17, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Versículo de número 11 está escrito: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, glorificado a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Verso 17. E correu dele quem? Jesus, esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Meus queridos irmãos, e como diria o pregador e distintos amigos, é uma noite oportuna, irmão Dalmo, de nós estarmos mais uma vez atento na palavra do Senhor. É bem certo que a passagem bíblica que nós acabamos de ler juntos, ela é de costumeira muitos dos irmãos já terem passado por esta passagem bíblica e, por que não, ouvido muitas mensagens através dela. E a Bíblia diz, como eu e o irmão Dalmo estavam conversando aqui nos bastidores, a Bíblia se renova. Todo dia há uma renovação. Ou melhor, há uma revelação que nos surpreende em cima de algumas coisas que a gente lê no passado. E nós acabamos pensando assim: nossa, eu passei tanto por esse texto e não tinha pensado nessa situação.
a Bíblia, ela vai se revelando e ela vai se moldando para que nos dias de hoje nós possamos entender aquilo que Deus está falando. Os versículos que acabamos de ler contam uma história aonde há uma perca, aonde há uma questão difícil de se lidar. Por ora, irmão, no verso 11, nós vemos que Jesus estava fazendo a tua obra, evangelizando, pregando as novas de salvação. E a Bíblia diz que ele chega numa cidade chamada Naim. E é interessante que o verso 11 diz que iam muitos discípulos com Jesus. Às vezes ficamos presos naqueles que falam de 11, 12 discípulos, mas o texto vai falar que uma multidão de discípulos estavam nessa jornada. É interessante nós pensarmos nisso. Às vezes ficamos presos só naqueles 12, porém a Bíblia vai nos mostrar agora que ia muito dos seus discípulos. E havia também uma grande multidão. Meus irmãos, são pontos que não são muito falados, mas é interessante pensar nisso. Muitos discípulos e uma grande multidão. Quando fala de uma grande multidão, irmão, você pode pensar de natureza. Eu penso, quando leio o texto, fala uma grande multidão, 50 mil, 100 mil, 30 mil. Daí para cima. O texto diz que Jesus não estava andando a carro e nem a cavalo, não. Jesus andava de a pé. E uma multidão seguia um homem. E ele, na sua jornada, que ele saía de uma cidade para outra, que ele andava pelo deserto, ele sempre entrava numa cidade para semear as boas novas de salvação e ali pendurar alguns dias para trabalhar em favor do reino. A Bíblia vai dizer que ele estava chegando numa cidade e uma grande multidão ia com ele. Porém, quando ele chegava com essa multidão, eu imagino as perguntas, muita gente querendo falar com Jesus, e ele chega numa porta de uma cidade e dá de frente com um sepultamento que iria acontecer. Jesus vindo para pregar as boas novas e alguém saindo da cidade para o cemitério e ser enterrado. É interessante nós pensarmos aqui. A alegria estava chegando em Naim, porque ia chegar as boas novas de salvação. E onde chega a palavra de Deus, chega a alegria. Porém, há um confronto aí. A alegria chega na porta da cidade e de dentro da cidade está saindo um cortejo de pessoas tristes, amarguradas. Parentes, amigos, colegas deste jovem que agora estava partindo para o seu último momento. Uma mãe que já estava afligida por ser viúva e também agora carrega mais um peso. É interessante nós pensarmos nisso. A viúva estava indo para o último momento. Vou fazer um paralelo aqui cotidiano. Talvez você como Dalmo, já participamos de muitos velórios. Muitos. De amigos, de parentes. E quando é parente da gente, e eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos e pouquinho, o irmão Dalmo esteve lá. Irmão, é um choque quando você chega e vê a situação.
Mas no percurso do velório, chega uma calmaria. Parece que aquele momento de tristeza, de angústia, dá uma pausa. E aquela situação que às vezes é difícil de se lidar, também no meio desse velório há um sorriso, há um abraço, há uma mudança de comportamento, da aflição que você estava sentindo por ter um ente querido perdido, que você perdeu, mas nesse intervalo do começo, do meio até chegar no fim, nesse meio, os irmãos que já passaram, você vai entender que para uma calmaria. Interessante isso daí. Porém, irmão, quando chega o momento de sair do lugar que está tendo o velório para ir até aonde aquela pessoa vai descer a sepultura, é um caminho também não muito desesperador, mas triste. Mas, irmãos, quando chega na hora, irmão Dal, quando chega no momento que aquela pessoa, aquele ente querido, aquele amigo desce à sepultura, aí nós pensamos assim: agora eu nunca mais vou ver. Eu não sei se você já pensou assim, mas eu já passei por isso. Depois que chegou no lugar onde é o sepultamento, a gente acaba pensando assim, irmão Dalmo, agora acabou mesmo. Já tinha acabado. No percurso do velório você teve a calmaria, mas na hora que chega lá no momento que vai descer o corpo para a sepultura, a gente fala assim: agora não tem mais jeito. Essa mulher estava partindo pro caminho final. Talvez ela já tinha chorado, lamentado, e agora está vivendo um momento mais difícil, mas com mais uma estabilidade emocional. Mas estava chegando para um momento difícil. Tanto que quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vê aquele velório passando, ele sentiu uma compaixão daquela mulher que estava chorando. O texto diz que ela estava chorando. E Jesus, naquele intuito de entrar na cidade e ver no cortejo saindo, ele para. Ele diz para ela não chorar mais. Como é que consegue parar uma pessoa num desespero ou numa perda? É bem certo, irmão, que quando está vivendo essas situações de fúnebre, a gente diz assim: deixa ele chorar, porque pelo menos ele desabafa, põe tudo para fora. No caso aqui, Jesus falou assim: para de chorar. Eu não vou sair do texto, eu vou pensar no texto. O que essa mulher será que pensou? O que será esse homem que eu não conheço, não é meu parente? Eu tô sofrendo que eu perdi o meu filho e ele tá dizendo para mim parar de chorar. É o conteúdo da história que a gente pode abrir um leque aqui, irmão Dalmo, entender. O que será que essa mulher pensou quando um estranho chega e fala, para de chorar? Ela podia dizer assim: para de chorar o quê, rapaz? Você não sabe quem que eu acabei de perder? A emoção aflorada, chegando o último momento, que vai descer a sepultura e não vou ver mais. Um estranho para e diz: não chores. A Bíblia diz só isso no verso 13. Depois disso, Jesus vai até onde aquele jovem que ia ser sepultado estava ali, sendo levado por alguns homens. E a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, não foi no corpo. A Bíblia diz: e Jesus
tocou no esquife. Era aquele negócio onde o menino estava tocado. É interessante porque a lei lá do Antigo Testamento não podia tocar no corpo. Jesus não burlou. Ele tocou no esquife. Quando ele toca naquela situação, a multidão para. E aqueles estavam carregando também. Irmãos, nós vivemos dias difíceis e talvez tem situações da nossa vida que ela está caminhando já para os seus minutos finais e a gente está pensando, irmão Dalmo, irmão André, mas está finalizando uma situação de ordem pessoal minha e eu estou vendo que não vai ter solução. Uma mulher que hoje ia enterrar seu filho, a Bíblia diz que ela era viúva, irmão Dalmo. Então ela tinha passado por uma situação dessa. E talvez eu entendo que o pensamento dela era o mesmo. Agora eu vou levar e agora acabou. Mas a Bíblia diz que alguém estava entrando na cidade. Meus irmãos, se você for olhar a estrutura geográfica das cidades que Jesus andava na época, todas eram muradas. Todas eram cercadas, porque se tratava de lugar de segurança. Jericó era murada. O povo estava guardado. Não é que nem hoje nós estamos aqui em Bauru, de trevo a trevo de Bauru podia ter uma muralha guardando a cidade. Naquela época, era uma normalidade a cidade ser cercada por causa do ataque dos adversários. E Jesus está entrando na cidade. Espiritualmente, vamos pensar aqui, essa cidade cercada, por que você cerca a sua casa? Por causa de algumas situações que é difícil de a gente viver hoje. Até se você for no condomínio fechado, as casas não tem muro, mas onde eles moram é cercado. A nossa casa tem um muro que é para evitar muitas situações desagradáveis. Então, quando falamos em cercar alguma situação, nós estamos guardando aquele lugar, aquela situação, e aqui está, guardava a cidade. E aquela mulher estava num lugar que para ela era segurança. Segurança para ela, segurança para a família. O esposo já tinha ido e agora ela está saindo mais uma vez da segurança, tanto da cidade como para a família, porque a Bíblia não diz, mas talvez esse jovem seria um dos filhos mais velhos ou o único filho que ela tinha, que estaria se colocando agora na condição que o pai tinha para levar a família em diante. Porém, o momento era que aquela segurança estava para aquela mulher acabando. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era o único filho. Talvez tinha mulheres também, porque a Bíblia sempre mostra mais quando fala a parte masculina, mas aqui fala único filho, então era a única segurança. A cidade cercada dela estava em volta deste filho, que seria aquele que ia talvez cuidar da terra do pai, dos negócios do pai que o pai tinha, do trabalho do pai. E aquela mulher ia ter segurança de proteção, alimentação e vida. Porém, agora ela está chegando nos últimos minutos do dia, aonde tudo aquilo definitivamente iria acabar. Transporta para a sua vida, para o seu problema, isso que eu estou dizendo hoje. Mas alguém estava entrando na cidade.
E diferente, irmão Dalmo, dessa mulher que não conhecia ele, nós o conhecemos. Você que está me ouvindo conhece ele. Ele já operou, já trabalhou. E ele está entrando na sua cidade cercada nesta noite. Está dizendo para você, não chores. Não chores. Não se desesperes. Não apavore. Não se precipite. Não tome a decisão precipitada. Porque para a mulher que era um estranho, Jesus mandando ela para parar de chorar, para você ele não é. E ele está entrando na sua cidade hoje. E está dizendo para você, acalma. Não chores. Irmão, tem coisa que está perdido para nós. Mas para Deus pode ser que não esteja perdido. Tem situações da nossa vida que a gente fica tão sem estabilidade que a gente não consegue nem ouvir a voz de Jesus Cristo. Mas Ele está dizendo através da minha vida nesta noite, não chores. O cortejo parou. E Ele tem uma palavra de vitória para a sua vida nesta noite. A questão da mulher estava deitada, pronta para ser sepultada. E agora o dono da vida fala, para, toca no esquife e rapidamente ele diz para o jovem, jovem, levanta. Esse problema seu vai cair por terra. Fica de pé, minha filha. Fica de pé, meu filho. Eu fico imaginando quando para o cortejo. Eu fico pensando quando o estranho fala para a mulher parar de chorar. Agora eu fico pensando o que essa mulher pensou quando ele toca no esquife. O menino se põe de pé debaixo de uma horte. Imagina a festa daqueles que estavam cercando esta viúva, amigos, familiares, vizinhos, pessoas que também entraram no lamento por esta perca. E a Bíblia diz que este jovem começa a falar. Quando ele fala, é bem claro que a vida retornou. E Jesus vai e entrega o menino para aquela mãe. Pensa num desespero que é uma perca, mas pensa na euforia, na alegria quando vê aquilo que parecia que ia se colocar de pé novamente. Glória a Deus! Eu penso que a multidão que estava seguindo Jesus naquela jornada, chegando na cidade de Naum, que é a palavra do irmão André, aquela multidão glorificando o nome do Senhor. Aquela multidão que estava interessada a saber quem era aquele homem, porque muitos seguiam Jesus. Uns eram curiosos, outros tinham interesse, e outros queriam ver até onde ia aquilo lá, aquela pregação. Eu imagino que diante daquela multidão, irmão, muitos se convenceram, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Outros que duvidavam no meio daquela multidão disseram, eu quero servir a ele agora, eu quero ser discípulo deste homem. Outros que estavam buscando ali melhorias pessoais, talvez falasse assim, eu não quero mais saber de nada material, eu quero seguir a ele e servir a ele. Esta mulher, eu não consigo dizer o quanto que ela se alegrou. Mas eu posso dizer para você, Jesus está dizendo, cortejo está parando, não chores.
Ele pode fazer algo por sua vida. Ele pode hoje trabalhar na sua vida. É interessante que o irmão Dalmo estava nos bastidores aqui, falando da ressurreição de Lázaro. Lá em João capítulo 11. É interessante que as duas, Marta e Maria, tinham conhecimento de uma verdade. Tanto que uma falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar na volta. Na ressurreição ele vai vir. Outra dizia, mas se o senhor estivesse aqui também. A outra falava, se estivesse aqui também ele não teria morrido, meu irmão. É interessante, irmão. Porque nós estamos dizendo, né? Lázaro já poderia estar no paraíso e diante da situação Deus faz uma obra para alegrar o coração daquelas duas moças. E a viúva de Naim também é alcançada naquele momento, porque todo o futuro dela, fisicamente para a época, estavam se findando. Ela estava saindo da cidade dizendo, agora chegou a hora que eu não vou ver mais ele, acabou. Acabou a história. Acabou tudo. Mas ele entrou na cidade que era protegida por muralhas, e ele hoje está entrando na sua cidade espiritual, e está dizendo para você nesta noite, não chores, não se desespere. O desespero traz precipitações de ações e de palavras. E o Senhor está dizendo, não chore, meu filho. Não chore, irmão André. Não chore, irmão Dalmo. Acalma. Uma solução vai ser dada, irmão. Na verdade mesmo, irmão Dalmo, nós vivemos sempre com sim. Que tudo é sim. Tudo que pedimos para Jesus vai ser um sim. E às vezes não é assim, não. Às vezes é não. Às vezes a questão para ser resolvida é um não de Jesus por hora. Ninguém é acostumado a receber não. Nós estamos acostumados a receber o sim. Deus vai fazer, Ele faz o que Ele quiser, irmão. Ele faz o que Ele quiser. O apóstolo Paulo estava trabalhando nas missões e ele queria ir para uma cidade. O Senhor falou, para lá você não vai não, você vai para outro lugar. Paulo queria pregar em uma certa cidade, o Espírito do Senhor falou não. Jonas também, mas Paulo também. E o Senhor mandou Paulo a outra cidade. Paulo passou a Macedônia para outro lugar. Agora, no caso de Jonas, ele queria fugir do serviço. Né? E Deus fez ele voltar para o serviço. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, na nossa resposta, no nosso cotidiano, às vezes o não de Deus não é o fim da história. Ah, mas eu pensava que ele ia fazer sim, porque estava bom assim, assim. Se Deus falou não, não chores. Para a viúva de Naim, ele falou um sim. Ele falou, eu vou fazer por esta mulher. Íntima compaixão. Ele zoou aquela situação e falou assim, eu não vou deixar a situação ficar assim não, eu vou mudar essa história. E ele não vai deixar a sua vida, a sua situação, este momento ficar assim. Alguma coisa Jesus Cristo vai fazer. Por isso, pega o lenço, enxuga as lágrimas, levanta a mão para o céu, agradeça ao Senhor e diz para ele assim, ó, tudo tu podes. Faz que nem Jó falou no capítulo 42, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser impedido. E ele falou, olha,
Eu só sabia do Senhor quando alguém falava. Agora não, agora eu tô vendo que tudo que o Senhor faz é do jeito do Senhor mesmo. Agora eu tô vendo com meus olhos. Lições bíblicas e práticas. Nessa da cidade de Naim, a verdade prática é essa. Ele está entrando na sua cidade fortificada nesta noite. E ele tem uma palavra para a sua vida. Não chores mais. E aquieta o teu coração. Porque ele não muda. Ele é fiel. Olha para a estrada da sua vida. Eu penso na estrada da minha vida. Irmão Dalmo pensa na estrada da vida dele. O que ele já fez. E por que não pensar quantos não que nós ouvimos lá atrás que achávamos que era para ser sim e hoje nós estamos vendo a diferença. Ou não, irmão, não é derrota não. Quando Jesus fala, não. Quando eu falo o não para você, talvez, né? Mas quando Jesus fala não, glória a Deus, aleluia. Falou não é não. Não vai passar, não passa. Não vai chegar, não chega. Vai chegar, chega. A porta vai se abrir. Ele é o dono de tudo. A gente conversa tanta coisa aqui no bastidores, irmão, que a gente às vezes fica encantado com algumas coisas que a gente já viu há tanto tempo e agora está sendo revelado pra gente. O entendimento. A palavra para a nossa vida nesta noite. Viúva de Naim. Fica na cidade fortificada. Está entrando alguém hoje na cidade. E quem está entrando na cidade tem a chave de tudo. Quem está entrando na cidade sua hoje, ele tem resposta para tudo. Até para os nossos porquê, ele tem resposta. Porque às vezes nós ficamos assim. Parece aquela criancinha que está crescendo. Por que, pai? Por que não pode? Por que não veio? Por que não pode ser agora? Por que não aconteceu? Eu queria tanto isso. Às vezes nós estamos por um caminho desse com o pai. Nós ficamos pensando, por quê? Por quê? E a verdade é que nós temos que perguntar, para que está acontecendo isso? Qual que é o triunfo de tudo isso? Mas é difícil de fazer essa pergunta na dificuldade. Na dificuldade é por que, Senhor? Por que é só comigo? Por que isso acontece comigo? Mas vamos tentar mudar essa pergunta. Senhor, para quê? Ou para que está acontecendo isso? É para a glória do Senhor? Eu só quero entender para quê? O porquê. O porquê. Por quê? Para que está acontecendo isso? Que o nome de Jesus seja glorificado. A viúva de Naim chegava no momento de mais agonia dela. De repente, alguém entra e ela volta para casa, alegre. Eu fico imaginando o velório poder ter passado já um dia e meio, dependendo da hora que o menino faleceu, e de repente, talvez alguém estava arrumando o quarto do menino lá, as coisinhas, e ele volta e fala, deixa tudo bagunçado aí que eu tudo volta. Irmãos, a Bíblia é rica. A Bíblia é rica. Talvez alguém que não foi no enterro, irmão Dal, estava lá arrumando a roupinha. Quando olha na porta, o rapaz está de volta. Glória a Deus, aleluia. Porque quem entra na sua cidade hoje fechada é Ele, o dono de tudo. O que pode tudo. O que realiza tudo. Eu gosto muito de lembrar de Mateus capítulo 8. Quando o centurião está convicto de quem ele é, diz assim, Senhor, basta uma palavra sua. Mateus capítulo 8, e o meu servo será curado. É uma palavra dele, irmão.
ela pode ser sim ou ela pode ser não. Sendo sim, glória a Deus. Sendo não, glória a Deus também. Esse advogado não erra. Se ele está falando não agora, que tem coisa boa chegando lá na frente. Meus irmãos, fiquem com essa palavra. Que Deus nos abençoe. Como é difícil, irmão, partir para uma situação e dizemos, acabou, é isso mesmo, não tem mais o que fazer. Mas eu quero repetir para os irmãos, o dono da vida está entrando na cidade, e está entrando pelas portas, e ele vai parar essa situação agora e vai dar uma palavra de vitória para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus seja conosco, que a sua vitória é a nossa vitória, e a nossa vitória é a sua vitória. Que Deus abençoe os irmãos. E daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Um Novo Caminhar. Amém. Um novo caminhar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, aí está a palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Com certeza, uma palavra que marca o nosso coração, mais uma vez uma mensagem que toca profundo na nossa vida, na nossa alma, que muitas vezes transforma até a forma de como nós pensamos na nossa vida cristã. Você que está nos acompanhando, você que está talvez chegando agora no programa Um Novo Caminhar, eu aconselho você a ouvir essa mensagem novamente. Se você já ouviu, ouça novamente. Se você não ouviu, ouça essa mensagem. Vai estar gravada no Facebook, vai estar também no nosso canal Um Novo Caminhar lá no YouTube. Vale a pena você ouvir a mensagem hoje que Deus preparou para mim e para você. O irmão André foi apenas o portador da palavra, foi apenas o portador da mensagem. A voz era dele, mas a palavra foi do Senhor. Eu aconselho você a ouvir e ajudar a divulgar essa mensagem que hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir. Mais uma palavra que marca o programa Um Novo Caminhar. Obrigado, irmão André, que Deus te abençoe, que Deus possa continuar te usando poderosamente na palavra de Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí continuando então com a nossa programação. Estamos aí com os nossos irmãos participando com a gente, né? O nosso irmão João Serdã está dizendo aqui, olha, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. O irmão Dalmo sabe muito bem disso e eu faço essa pergunta, por que não consigo voltar? Eu, na minha simplicidade, irmão João, eu acho que tudo depende do momento certo de Deus. Tudo tem seus propósitos. Mas eu acho que grande parte das nossas decisões devem partir segundo o Espírito Santo. O Espírito de Deus muitas vezes nos direciona e às vezes nós deixamos de seguir por este caminho. Mas a nossa decisão tem que ser importante, a nossa decisão tem que ser decisiva, vamos dizer assim. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio.
Temos lutas, temos dificuldades, sim, irmão João. Mas nós precisamos estar sempre firmes na presença de Deus. E quando por um motivo ou outro nos afastamos, nós precisamos voltar. O filho pródigo foi assim. O filho pródigo, como qualquer pessoa, se afastou da presença do pai. Mas ele decidiu voltar. Jesus não foi lá buscar ele veio para os caminhos de Deus. Ele voltou. O irmão André quer complementar. Eu queria que o irmão André complementasse essa história, ou complementasse um pouquinho desse pensamento, desse nosso raciocínio, para que a gente pudesse unir as nossas orações e unir também as nossas informações, irmão André. Maravilha. Irmão João, eu quero cumprimentar o senhor com a paz do Senhor. Irmão João, definitivamente o caminho que o Dalmo entrou é o mais específico para o senhor nesta noite. Como é que o senhor vai fazer? O filho pródigo, e a Bíblia diz que ele tornou em si. O filho pródigo olhou a situação que ele estava vivendo e ele tomou uma posição. Ele falou: estou aqui passando privações, segundo o conceito, segundo o texto bíblico, que era uma condição física. Ele estava com fome e ele lembrou da casa do pai. Ele diz assim, ó: lá na casa do meu pai tem um monte de trabalhador, tendo o que comer, o que vestir, e eu estou aqui. Ele tornando de si, ele falou assim, ó: eu vou voltar. Uma decisão dele. Ele tomou a decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. O momento agora é do Senhor tomar uma posição e seguir em frente. O filho pródigo, ele mostra, ó: eu vou voltar. Ele olhou a situação que ele estava vivendo e falou assim: lá na casa do meu pai, o que eu não tenho aqui, eu tinha lá. Ele falou: irei para a casa do meu pai. Irmão João Serdã, muita gente já passou a situação de ficar afastado do evangelho. Eu fui um deles. Permaneci 2 anos afastado de Cristo e da sua igreja. E parecia difícil, como o irmão está dizendo. E para nós, para nossa força, é difícil. Mas eu tomei uma decisão um dia. Eu falei assim: eu não aguento mais essa vida. 2 anos só afastado do evangelho, sofrimento. E eu voltei. A decisão é do Senhor hoje. E daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos orar com fé que o Senhor vai ganhar força nesta noite. E ainda esse final do sermão, o Senhor vai voltar lá para o templo, para a igreja de Cristo, tomando a decisão e sustentando ela diante de todas as dificuldades, porque tem alguém que é maior que tudo isso, maior que a gente, maior que as nossas forças. O irmão escreveu aqui que vai fazer. A situação é uma só, irmão João. Toma decisão hoje. Toma decisão e fala: eu vou em frente. Eu não vou desistir. E com certeza, né, irmão Dalmo, o nome do Senhor será glorificado. Fica conosco, que daqui a pouquinho eu vou fazer a oração aqui. E nós vamos junto orar. E o Senhor vai tomar a decisão que precisa ser tomada. Ninguém pode tomar a decisão do Senhor. Nem eu, nem o Dalmo. Está nas tuas mãos o retorno do Senhor para os braços do Pai, que como filho pródigo tem roupa nova, tem um anel novo e tem guisado, tem festa. Porque a alma do Senhor é muito importante para Cristo. Amém? Deus abençoe. Eu volto com o Senhor, irmão Dalmo, a palavra. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Pai, né?
Muito bem, amados irmãos, eu acho que a decisão é pessoal, mas Jesus está convidando. Jesus está convidando. O dia é hoje, o momento é agora. Por isso, meu irmão João, a gente tem o nosso contato diário, a gente está sempre se comunicando, sempre desejando bom dia, retornando esse agradecimento. Mas tem momentos na nossa vida que é apenas entre eu e Deus. E hoje é esse momento do Senhor com Deus. Não deixe para amanhã, irmão João. A nossa vida é, como diz a Bíblia, uma neblina. Começa forte, mas aos poucos essa neblina vai acabando. Com o decorrer da manhã, a neblina vai se passando. A nossa vida é curta demais. E a nossa alma é muito preciosa para que a gente possa deixar com que ela vá se esvairindo, vai se escapando dos nossos controles. Não apenas o irmão João ou o irmão André. Talvez tenha outras pessoas, sinto de Deus de falar agora, talvez tenha outras pessoas na mesma condição do irmão João. E essa decisão precisa ser tomada, irmão. Jesus pode voltar, e se Jesus voltar, o que nós vamos ficar fazendo aqui nesta terra para enfrentar uma tribulação que todos conhecem? Se você é um leitor da Bíblia, você conhece, você sabe o que vai se passar, você sabe como vai ser, você sabe como vai ser a situação que você vai viver. Irmãos, não pague para ver. Não pague para ver. Viva Jesus Cristo. Não vamos fazer como Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Então não deixe para aceitar Jesus, ou não deixe para retornar aos caminhos do Pai. Naqueles últimos instantes pode não dar tempo. A nossa vida, ela pode acabar a qualquer instante. E se acabar agora, para onde eu irei? Se só Deus, só Cristo tem a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. O irmão André não pode me salvar. Por mais que eu procure o irmão André, por mais que ele ore por mim, eu preciso tomar a decisão. Eu queria então que você hoje, em nome de Jesus, irmão João, e outros irmãos que nos acompanham, que estão nessa situação, nesta condição, não se desespere. A porta da graça ainda está aberta. Entre. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Deus vai apagar todos os seus pecados. Deus vai fazer de vocês uma nova criatura. E a vida continua. A vida espiritual continua. A nossa esperança continua. Porque muitas pessoas falam que a esperança é a última que morre. Para nós crentes, para nós cristãos, para nós que servimos a Deus, a última esperança é Cristo. E Cristo não morre. Portanto, essa esperança jamais vai morrer. Então vamos juntos orar, vamos juntos nos colocar na presença de Deus, vamos confessar nossos pecados, entregar nossas vidas e fazer da nossa vida uma vida frutífera para a glória do nosso Pai. Então vamos juntos orar e buscar a presença do Pai. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai,
Queremos agradecer ao Senhor por mais esta programação, Um Novo Caminhar. Agradecemos pelo Senhor, por esta palavra que fomos ministrada nesta noite, meu Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nunca deixou ninguém sem resposta. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus de compaixão e misericórdia. Pai, nós queremos orar por todos os nossos irmãos ouvintes dessa programação, Um Novo Caminhar. Aqueles que acompanham pelo Facebook, ó Pai. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela fidelidade desses queridos irmãos, porque eles têm visto a boa mão do Senhor se estendendo. Pai, nesta noite eu faço um pedido ao Senhor. Eu uno a minha fé com a irmã do Dalmo dos irmãos em favor do nosso irmão João Serdã. Senhor, meu Pai, Tu sabes a vida do Teu filho e conheces as condições dele. Como ele vai fazer, meu Pai? Que nós aqui demos um caminho. Nós rogamos ao Senhor nesta hora que o Espírito Santo do Senhor esteja lá onde João Serdã está neste momento orando. E que ele tome a decisão tão necessária, meu Pai, para a vida dele nesta terra e futura, Senhor. Dá força para o irmão João nesta hora, meu Pai. É um momento de guerra espiritual. Dá força para ele tomar a decisão neste momento, ó Pai, como o filho pródigo fez. Ele acordou naquele momento de tanta dificuldade e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Que o irmão João neste momento esteja, meu Pai, tomando esta condição, esta atitude. Que ele esteja tomando esta decisão tão necessária para a vida dele. E que ele possa, meu Pai, ganhar força. E ainda neste momento confessar o Senhor como Salvador da vida dele. E ele está ainda este final de semana no templo, na casa do Senhor, renovando seus votos e alegrando não só o coração do Senhor, mas de toda a família e de todas aquelas pessoas que o cercam, meu Pai. Meu Pai, rogamos ao Senhor a Tua bênção. Alcança o irmão Dalma, a irmã Silva, seus filhos. Alcança minha esposa Vanessa, meu filho Felipe. Alcança lá a minha nora Samara, meu Pai. Alcança a nossa família. Alcança todos aqueles que estão nos ouvindo. Talvez agora tenha alguém no hospital assistindo esta programação. Tem alguém agora numa casa de recuperação, numa cadeia pública, aonde estiver esta pessoa agora. Que o Senhor possa dar uma resposta necessária para esta vida, meu Pai. Meu Pai, também não posso de orar pela vida do irmão Marcos, que toda quinta-feira está aqui também junto ao irmão Dalmo, fazendo esse trabalho evangelístico através do Facebook. Abençoe ele, toda a sua casa, meu Pai. É a minha oração, é a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa a cidade de Bauru. Abençoa, meu Pai, esta cidade, que ela seja próspera, tanto na vida industrial, mas também na palavra do Senhor. Que toda esta terra, esta cidade seja alcançada pelo nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, para a glória do Teu nome. Amém.
Muito bem, amados, vamos aí com esta oração da fé e com este prefixo musical, colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar. Antes do encerramento, quero mandar a paz do Senhor para minha irmã, 2 vezes, tanto no sangue quanto em Cristo Jesus, a minha irmã Marina. Deus abençoe, Marina, você, seu esposo João, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, e também a nossa irmã Miriam Mesquita, que também está participando com a gente na programação de hoje. Sejam sempre muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amados, vamos então encerrando a programação de hoje, agradecendo a Deus por mais esta rica oportunidade de nós estarmos aqui falando da sua palavra, falando do amor que Ele oferece para nós, e nós estamos aí louvando e glorificando a Deus, agradecendo por estarmos aí praticando esta obra maravilhosa de levar a mensagem salvadora de Cristo. Então, pela oportunidade que Deus nos dá, a Ele nosso eterno agradecimento. Mas, claro, agradecendo também a cada um de vocês, amados, que participaram conosco, vocês que deixaram seus nomes para oração. Vamos estar orando pela Mari Grace, que está pedindo oração para a mamãe dela, e também para o sogro, vamos estar orando, e a Lourdes Suzigan, que pede oração para a tia Nilce. Vamos estar orando não só para a tia Nilce, mas para toda a família da nossa irmã Lourdes, e todos os demais irmãos que estão aí conosco. Vamos estar orando por cada pessoa e por suas respectivas famílias, seus respectivos pedidos de oração. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus recompensa por você abrir a porta da sua casa, nós entrarmos aí. Muito obrigado, que Deus venha abençoar a todos de uma forma muito forte, muito poderosa e muito especial. Como eu sempre digo, apenas creia e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Amém? Graças a Deus. Irmão André, chegamos ao final, suas despedidas, suas considerações finais, em nome de Jesus, meu querido. Maravilha, irmão Dalmo. Nós queremos agradecer a Deus, por esta tamanha oportunidade que temos de estar aqui numa semana do mês, cooperando nesta grande obra de evangelização. Quero agradecer também a todos os irmãos que estão participando neste momento. Como o irmão Dalmo diz, a oração é o fundamento da nossa vitória, e com certeza estaremos orando pelos pedidos e que o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, acreditamos numa coisa: a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela não falha. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E não se esqueça, está chegando o final de semana aí, é o dia que talvez você não foi ainda prestar a Deus um culto de agradecimento. O final de semana está chegando. Vá à igreja, se alegra junto com os irmãos e glorifica o nome do Senhor, porque muito Ele tem feito com nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando vocês para estarem conosco no próximo final de semana, quando nós estaremos voltando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, como nosso irmão André já disse, Vamos à igreja, vamos glorificar, vamos cultuar ao nosso Deus enquanto nós estamos podendo achar. Ao irmão João, aproveita a oportunidade, irmão João, vá na igreja, participe de um culto, você vai ver que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, seu coração vai ser aberto para a glória do Senhor. Tome essa iniciativa e vá, não deixe o inimigo impedir sua caminhada até a casa do Pai. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Semana que vem a gente retorna com mais um programa. Que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo e de muita paz, e que Deus venha derramar muitas bênçãos e muitas vitórias. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.
Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.